A morte é o ponto final. É o grande equalizador que silencia reis e profetas. Mas, e se eu te dissesse que houve um homem cuja vida foi tão saturada com o poder de Deus, que sua unção permaneceu em seus ossos mesmo depois de sua morte? Um homem cujo túmulo se tornou um lugar de ressurreição? Como um homem morto pôde ressuscitar outro homem morto? Qual era o segredo de Eliseu, o sucessor de Elias? Que tipo de vida ele viveu para que o poder de Deus se manifestasse de forma tão extraordinária, a ponto de desafiar a própria morte, mesmo a partir do pó? Esta mensagem é para você que se pergunta qual será o seu legado, o que restará de sua vida quando você partir. É para você que anseia por uma unção, por um toque de Deus, que não seja apenas para o momento, mas que tenha um impacto duradouro. A história do milagre dos ossos de Eliseu é a prova de que uma vida totalmente entregue a Deus pode produzir frutos mesmo depois de ter ido para a glória. No final deste vídeo, vamos desvendar por que Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias e como esse pedido foi a chave para o tipo de unção que ele carregou. Uma unção que pode nos ensinar a deixar um legado que continua a dar vida, muito depois de partirmos. Sejam bem-vindos a uma das histórias mais inacreditáveis e inspiradoras de todo o Antigo Testamento. Vamos explorar a vida do profeta Eliseu e o segredo da unção residual. Prepare-se para ter sua fé esticada e seu desejo por Deus incendiado. Fique comigo, pois vamos descobrir como viver uma vida que ecoa na eternidade. O mundo ordinário de Eliseu, antes de seu chamado, era o de um fazendeiro próspero. Reis 19 nos diz que o profeta Elias o encontrou lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Eliseu não era um homem pobre ou um pária. Ele era um homem de posses, com um futuro garantido na agricultura. Seu mundo era o da terra, do trabalho, da estabilidade familiar e financeira. Amós era um pastor simples. Eliseu era um empresário agrícola. Isso nos mostra que Deus não chama apenas os que não têm nada a perder. Ele também chama aqueles que têm tudo a perder. Você já se sentiu confortável demais em seu mundo ordinário, em sua carreira, em sua segurança, a ponto de talvez não estar ouvindo o chamado de Deus para algo radicalmente diferente? Mateus, o coletor de impostos, que tinha uma carreira lucrativa, mas que a abandonou instantaneamente quando Jesus o chamou, nos lembra desse tipo de chamado. Qual é o seu campo com 12 juntas de bois? O que você teria que abandonar para seguir um chamado radical de Deus em sua vida? A aventura de Eliseu começa com um ato profético e silencioso. Elias, passando por ele, lança seu manto sobre Eliseu. Não houve palavras, apenas o toque do manto. E Eliseu entendeu imediatamente. O manto de um profeta representava sua autoridade, sua unção e seu chamado. Era um convite para deixar tudo e se tornar o discípulo e sucessor do maior profeta de Israel. Jesus chamou Pedro dizendo: "Segue-me". Elias chamou Eliseu com o simbolismo do manto. O chamado de Deus pode vir de formas diferentes: uma voz audível, uma necessidade prática ou um toque profético. Você está sensível para reconhecer o manto que Deus pode estar lançando sobre você? O chamado de Paulo na estrada de Damasco, um encontro súbito e transformador, nos lembra: o chamado de Deus é sempre uma interrupção divina em nossa rotina. Comente: "Eu aceito o chamado", se você está disposto a responder à interrupção de Deus em sua vida. A recusa de Eliseu não é uma recusa ao chamado, mas um pedido humano e compreensível. "Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei". Ele estava disposto a ir, mas queria se despedir. A resposta de Elias parece dura: "Vai e volta, pois que te fiz eu?". Elias estava testando a resolução de Eliseu, lembrando-o da urgência e da natureza total do chamado profético. O homem que disse a Jesus: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai", e ouviu a resposta: "Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus". O chamado de Deus exige uma prioridade absoluta.
quais despedidas, quais laços terrenos podem estar te impedindo de seguir o chamado de Deus com urgência. O jovem rico, que não conseguiu abrir mão de suas posses para seguir a Jesus, nos ensina: às vezes, as coisas boas da vida podem se tornar o maior obstáculo para as coisas excelentes de Deus. Lembro de um testemunho. Quando senti o chamado missionário, a parte mais difícil foi me despedir da minha família e da minha segurança. Mas entendi que, para receber o novo, eu precisava queimar as pontes com o antigo. O encontro com o Mestre aqui é a demonstração radical do compromisso de Eliseu. Ele volta, pega a sua junta de bois, o sacrifica e usa a madeira dos arados para cozinhar a carne e dá-la ao povo. Ele queimou as pontes. Ele destruiu seu antigo meio de vida. Ele se tornou totalmente dependente de seu novo chamado e de seu mestre, Elias. Seu encontro foi com a realidade do compromisso total. Os discípulos que deixaram suas redes para seguir Jesus, Eliseu que queimou seus arados. O verdadeiro discipulado começa com um ato de renúncia irreversível. Que arados você precisa queimar hoje para se dedicar completamente ao seu chamado? Qual plano B você precisa abandonar para confiar totalmente no plano A de Deus? A declaração de Paulo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. A jornada com Deus exige que consideremos tudo o mais como perda. Se você está pronto para um compromisso radical com Deus, siga este canal e comente Queimando Meus Arados. Eliseu cruza o limiar para o seu próprio ministério no dia em que Elias é arrebatado. Elias lhe pergunta: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E o pedido de Eliseu revela a fome de seu coração. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele não pediu riqueza ou fama. Ele pediu o dobro da unção de seu mestre. Ele cruzou o limiar da servidão para a herança espiritual. Salomão pediu sabedoria. Eliseu pediu porção dobrada de unção. O que você pede a Deus em seus momentos mais íntimos revela o que você mais valoriza. Você está pedindo por coisas ou por poder espiritual? O direito do primogênito na lei de Israel, que recebia uma porção dobrada da herança. Eliseu estava reivindicando sua herança como o principal discípulo e sucessor de Elias. A fome espiritual atrai o favor de Deus. Toque na tela agora ou digite porção dobrada se você tem fome por mais do poder de Deus em sua vida. A prova para Eliseu veio imediatamente após o arrebatamento de Elias. Ele pega o manto que caiu de Elias, vai até a margem do rio Jordão e clama: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele fere as águas com o manto e elas se dividem e ele passa a seco. A prova foi: a unção foi transferida? Deus estava com ele como esteve com Elias? A resposta foi um milagre que validou seu chamado diante de todos. Moisés dividiu o Mar Vermelho, Elias dividiu o Jordão e agora Eliseu divide o Jordão. A prova da unção é a manifestação do poder. Seus aliados eram o manto e o Deus de Elias. Seu inimigo era a dúvida. Qual é o Jordão que você precisa atravessar para validar o chamado de Deus em sua vida? A ressurreição de Jesus, que foi a prova definitiva de sua divindade e o selo de seu ministério, nos lembra: o poder de Deus manifestado é a maior validação de um chamado divino. Mas uma porção dobrada significava o dobro de milagres? A vida de Eliseu, a partir daqui, se torna uma sucessão de atos de poder que superam até mesmo os de seu mestre, culminando no milagre mais estranho de todos. Qual milagre de Eliseu mais te impacta? Compartilhe nos comentários. A escuridão na jornada de Eliseu não é um fracasso, mas o peso e a constância da batalha espiritual. Sua vida se torna uma série de confrontos. Ele purifica as águas, amaldiçoa os jovens que zombam dele, multiplica o azeite da viúva, ressuscita o filho da sunamita, cura a lepra de Naamã, faz um machado flutuar, cega o exército sírio. Ele vive constantemente na fronteira entre o natural e o sobrenatural.
Jesus, que era constantemente cercado por multidões necessitadas, sem tempo para descansar, viveu essa realidade. A vida de poder e unção, muitas vezes, é uma vida de exaustão e guerra constante. Paulo falando de suas lutas. Naufrágios, perigos de rios, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A unção tem um custo, o poder vem com pressão. Se você é grato pelos homens e mulheres de Deus que pagam o preço da unção para abençoar outros, curta este vídeo agora em homenagem a eles. A aprovação suprema para o legado de Eliseu é a sua própria morte. 2 Reis 13. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreria. O grande profeta, o homem de milagres, adoece e morre como qualquer outro homem. Para os que o cercavam, poderia parecer um fim anticlimático. Onde estava o poder de Deus para curá-lo? A prova é: o fim da vida do profeta é o fim de seu poder e de sua unção. João Batista, o grande profeta, foi decapitado em uma prisão. A forma como um servo de Deus morre não invalida o poder que operou através de sua vida. A prova suprema para nossa fé é confiar no propósito de Deus, mesmo quando as coisas não terminam como um conto de fadas. A morte de Estevão, que viu os céus abertos enquanto era apedrejado, nos mostra. A glória do fim de um servo de Deus não está na ausência de sofrimento, mas na presença de Cristo. A resposta para se ele recebeu o dobro de milagres é sim. Contando os milagres registrados de Elias e Eliseu, os de Eliseu são exatamente o dobro. E o último, e mais impressionante, estava para acontecer. Repita comigo: meu legado em Cristo é maior que a minha vida. E aqui vem a recompensa, a validação final e mais chocante da unção de Eliseu. 2 Reis 13 e 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. A unção em seus ossos era tão potente que ressuscitou um homem morto. A recompensa aqui é a prova de que a unção de Deus não morre. O poder que habitava em Eliseu era tão real, tão tangível, que saturou até mesmo seus restos mortais. É a demonstração definitiva de que o legado de um homem de Deus continua a operar. As sombras de Pedro e os lenços de Paulo, que também carregavam poder de cura, nos lembram. Deus pode usar os meios mais incomuns para manifestar seu poder através de seus servos consagrados. E o segredo da porção dobrada não foi um pedido egoísta. Foi o clamor de um filho espiritual que queria não apenas continuar, mas ampliar o legado de seu pai. Foi a fome por mais de Deus que atraiu uma medida de poder sem precedentes. Comente legado de poder se você deseja viver uma vida que deixe um impacto eterno. O caminho de volta desta história é o que ela nos ensina sobre nosso próprio legado. A unção de Eliseu não era para ele mesmo, era para abençoar e libertar Israel. O milagre póstumo não foi para a glória de Eliseu, mas para a glória do Deus de Eliseu. A pergunta é: a unção que buscamos é para a nossa própria exaltação ou para que outros encontrem vida? Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte de Eliseu produziu vida. Como a morte para o nosso ego pode liberar uma unção de vida para os outros? A vida dos mártires da igreja, cujas mortes muitas vezes se tornaram a semente para o crescimento explosivo do Evangelho, nos lembra: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A ressurreição nesta história é dupla: a ressurreição literal do soldado morto e a ressurreição simbólica da esperança no poder de Deus sobre a morte. Este milagre é uma das mais poderosas prefigurações da ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Se ossos de um profeta ungido podem dar vida, quanto mais o corpo ressurreto do próprio Filho de Deus. O milagre com os ossos de Eliseu é um eco da promessa. A ressurreição de Cristo é o grito da vitória.
A história de Eliseu nos mostra um vislumbre do poder que seria totalmente liberado através de Jesus. A ressurreição de Cristo, que não apenas o trouxe de volta à vida, mas o tornou a fonte de vida para todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O elixir, o segredo eterno de Eliseu, é a verdade de que uma vida saturada pela presença e poder de Deus deixa um legado que a morte não pode apagar. O elixir é viver de tal forma que a unção não seja apenas um evento, mas uma habitação. Não apenas para o nosso ministério, mas impregnada em nosso próprio ser. É o chamado para buscar uma profundidade com Deus que impacte gerações que nunca conheceremos. O legado de Paulo foram suas cartas. O legado de Eliseu foi um milagre de seus ossos. Ambos nos ensinam que o que fazemos em nossa vida para Cristo ecoa muito além de nosso tempo na terra. O elixir é a pergunta: que unção residual sua vida deixará para trás? Jesus, prometendo rios de água viva que fluiriam do interior daqueles que crescem nele, nos lembra: a unção não é um lago para ser contido, mas um rio para fluir através de nós e além de nós. Amigo, a pergunta que a história de Eliseu nos faz hoje é: que tipo de unção estamos buscando? Uma unção para o palco ou uma unção que penetra os ossos? Um poder para impressionar os homens ou um poder que ressuscita os mortos? Uma vida que brilha por um momento ou um legado que ecoa pela eternidade? Eu costumava buscar experiências com Deus, e isso é bom, mas a história de Eliseu me desafiou a buscar algo mais profundo. Uma habitação de Deus. Não apenas um toque, mas uma saturação. Uma vida tão imersa nele que, mesmo em minhas fraquezas e até na morte, a vida dele pudesse fluir. Deus está procurando por Eliseus hoje. Pessoas que não se contentam com a unção de ontem, mas que clamam por uma porção dobrada para os desafios de hoje. Pessoas que não estão construindo um ministério, mas um legado. O Espírito Santo está liberando um convite para uma unção mais profunda. Uma unção que não é para o show, mas para a guerra. Uma unção que cura os doentes, liberta os cativos e ressuscita os mortos espiritualmente. E ele está dizendo: quem tem fome? Quem quer a porção dobrada? Peça, busque, clame. Pois eu desejo derramar sobre uma geração um poder que o mundo nunca viu. A jornada de Eliseu, de um fazendeiro a um profeta, cujo poder superou a morte, é um convite para cada um de nós. Viver uma vida tão cheia de Deus que nosso legado continue a dar vida. Que a unção de Deus não apenas nos use, mas nos sature até os ossos. Se esta mensagem despertou em você uma fome por uma unção que deixa legado, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é te inspirar a buscar as profundezas de Deus. Que o clamor de Eliseu se torne o seu hoje. Peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que tem um grande chamado de Deus. Vamos inspirar uns aos outros a buscar mais. E comente abaixo: estás unção, que transcende para declarar seu desejo por um legado de poder. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Em 2 Reis 13 e 21b. Curta e compartilhe para nos ajudar a divulgar esta mensagem.